Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Sou o professor André, professor de matemática, e hoje nós vamos estar juntos, né? Mais essas horas aqui, esses minutos, aprendendo um pouco mais dessa disciplina grandiosa que é a matemática. Na quarta-feira nós estudamos sobre dobro e triplo, não foi isso? E hoje nós vamos continuar e vamos dar uma ampliadazinha. Nós vamos falar também hoje sobre metade, certo? Então pegue aí o seu caderno, o seu lápis, a sua borracha e vamos juntos aprender um pouco mais da matemática. Então vamos lá? Como eu disse, olha só, nós vamos ver aqui o nosso objetivo, que é resolver problemas envolvendo noções de dobro, triplo e metade de um número. Como nós falamos na quarta-feira, né? Nós estudamos dobro e triplo, e hoje nós vamos resolver problemas envolvendo essas duas questões aí, né? Tanto dobro como triplo, como também a metade. Mas, professor, o senhor não falou da metade. Como é que a gente vai responder aí essas questões de metade? Você não sabe como é, o que seria a metade, mas fique calmo, que agora nós vamos aprender o que seria a metade, tá bom? E aí sim, depois a gente vai para as questões. Beleza? Então preste atenção, dobre a sua atenção e vamos lá saber o que é metade. Nós primeiro vamos aqui relembrar o que é dobro e triplo, tá bom? Vamos lá. Dobro, o que seria, pessoal? Vamos lá. Fale aí pro professor, o que seria dobro? Você ainda lembra ainda o que é dobro? Tô ouvindo. Dobro é a mesma coisa que duas vezes um determinado número ou uma determinada quantidade, né? Ou seja, a quantidade lá ela vai se repetir duas vezes, não é? Ela vai dobrar. E nós vimos também na aula de quarta-feira que o dobro ele é uma multiplicação por 2, né? E também ele é uma soma de parcelas iguais, em que o número, lá no caso, vai se repetir duas vezes, não é isso? Ótimo. E aqui está, olha só, a representação do dobro. Dobro é duas vezes uma quantidade, né, ou um número, né, que está lá expresso. Beleza? Agora vamos aqui, o triplo. O que seria o triplo, pessoal? Vamos lá, quero ouvir. Triplo. Triplo é a mesma coisa que três vezes um determinado número, uma determinada quantidade, não é? Mesma coisa do dobro, só que aí no caso é o triplo. O triplo é uma multiplicação por 3, não é? Ou seja, o número lá vai se repetir 3 vezes. Então isso também nos mostra que ele também é uma soma de parcelas iguais, em que a quantidade lá vai se repetir 3 vezes, né? E aqui está a nossa representação. Ó, o triplo é 3 vezes um número, 3 vezes uma quantidade. Beleza? Então, ótimo. Então não temos dúvida a respeito de dobro e nem de triplo, não é verdade? Então agora, pessoal, vamos ver o que seria a metade, né? O que é que a gente pode entender por metade? Quando você escuta a palavra metade, quer dizer o quê? Metade quer dizer quanto dividimos uma quantidade em duas partes iguais. Olha só, eu tenho uma quantidade e aí eu pego essa quantidade e eu divido ela em duas partes. Então, se eu dividir em duas partes, eu vou ter, duas metades, não é verdade? Então, metade é isso, é quando eu pego uma quantidade qualquer e eu reparto ao meio, em dois, né? Ou seja, em duas partes iguais. Dividimos um determinado número por 2. Então, preste atenção, toda vez que nós falarmos em metade também, nós estamos nos referindo a uma divisão por 2. Olha só, dividimos um determinado número por 2. Toda vez que você ouvir ou ler lá a questãozinha, apareceu o nome, qual a metade de... aí você já sabe, opa, metade é uma divisão por 2. E aqui nós temos as representações. Pode ser assim, com esses dois pontinhos aqui representam uma divisão, certo? No caso, por 2, porque nós queremos a metade. Ou podemos fazer com esse sinalzinho aqui também, que é um tracinho, uma bolinha em cima e outra embaixo. E aqui nós temos o 2. Então, é uma quantidade qualquer, que a gente daqui a pouco vai colocar aqui para vocês verem. Uma quantidade qualquer dividida por 2. Beleza? Então, vamos ver isso aqui na prática, pessoal. Vamos lá. Olha só.
Nós temos aqui, ó, 4 latinhas de refrigerante. E nós queremos saber qual a metade de 4 latinhas. Como é que eu faço para descobrir a metade de 4 latinhas? É muito simples, eu vou dividir essas 4 latinhas em 2 partes iguais. Vou fazer isso, olha só. 2 partes iguais, certo? Aqui estão as 2 partes e agora eu vou dividir esta quantidade por essas 2 partes aqui, certo? Então vou colocando, ó, de 1 em 1. Quando eu fizer esse tipo de divisão aqui, ó, vou colocando um aqui, depois outra aqui, depois outra aqui, até acabar a nossa quantidade, certo? É como quando a gente está lá distribuindo bombom, né? Tem 2 pessoas, a gente quer dar a mesma quantidade, só um para você, um para você, um para você, um para você, até acabar, certo? Então vamos lá. Primeiro eu vou pegar ali a latinha lá, ó. Vou colocar aqui, certo? Eu vou pegar a outra. Vou colocar ali do outro lado. Ainda temos 2, né, para ser dividido. Então vou pegar, ó. Vou colocar aqui e a última que sobrou aqui. Então o que foi que eu fiz aí, pessoal? Eu dividi. Dividi em 2 partes, né? Por quê? Porque nós queremos saber a metade. Nós tínhamos no início 4. E aí nós queremos saber qual é a metade de 4 latinhas. Fiz aqui a divisão, ó, em 2 partes iguais e descobri que a metade de 4 latinhas é 2 latinhas. Beleza? Ótimo. Então vamos lá. Agora aqui eu tenho 6 estrelas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a mesma coisa, eu quero saber qual a metade dessas 6 estrelas. O que é que eu vou fazer, pessoal? Vou reparti-las em 2 partes iguais. Por que, professor, que é em 2 partes? Porque nós queremos saber a metade. Toda vez que nós falarmos de metade, nós estamos falando de uma divisão por 2. Então, vou fazer aqui os grupos, ó. 2 grupos. E eu vou distribuir, né, essas estrelas de 1 em 1, ó, até nós descobrirmos qual seria a metade de 6 estrelas, né? Então, vamos lá? Vou pegar ali a primeira, ó. Vou colocar aqui. Eu vou pegar outra lá, uma aqui, outra lá, uma aqui e a outra lá. Pronto. Distribuímos. Nós tínhamos 6 no início, nós queríamos saber qual é a metade de 6, ou seja, dividir em 2 partes iguais para descobrir qual é a metade de 6. Nós fizemos isso e nós descobrimos que a metade de 6 estrelas é, ó, 1, 2, 3 estrelas, certo? Tanto faz eu pegar ali como aqui, porque as metades são iguais, né? E aí a nossa referência, ó, nós precisamos olhar aqui, ó. No caso, ó, dentro do grupo ficou quantas? 3. Então isso quer dizer que a metade de 6 é 3. Beleza? Vamos para mais um exemplo? Olha só. Agora aqui, pessoal, eu quero saber qual a metade de 12 coelhos. Qual a metade de 12 coelhos? Como é que eu faço para descobrir? Posso fazer os desenhos, professor? Pode fazer. Mas tem outra forma também da gente fazer, olha só. Nós vamos representar através da continha, do número, olha só. 12 dividido para 2. Você viu lá no início que a gente botou só isso aqui, não foi, ó? Os 2 pontinhos dividido por 2, porque nós não tínhamos colocado ainda a quantidade. Agora nós colocamos, ó. Nós queremos saber qual a metade de 12. E a metade de 2 nós sabemos que é uma divisão por 2, ó. Então, ó, 12 vezes o 2. E agora, vou fazer o quê? Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai representar, como nós fizemos aqui, ó. Você pode representar com uma bolinha, com um tracinho. Você vai ver depois que a gente pode fazer. Não precisa necessariamente fazer o desenho do coelho, né? Você pode fazer aí umas bolinhas, uns tracinhos, desde que tenha quantidade 12, certo? Aqui nós temos 12, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E agora, professor, eu vou fazer o quê? Esses 12 nós vamos dividir por 2. Então, isso quer dizer, ó, que nós vamos aqui, ó, circular de 2 em 2. Já que nós queremos aqui uma divisão por 2, eu vou circulando de 2 em 2, ó, até eu encontrar a minha quantidade. Então, vamos lá? Vou fazer isso, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viu só? Nós circulamos de 2 em 2, ó, porque nós queremos saber a metade de 2. Se é a metade de 2, é uma divisão por 2, então vou pegar a minha quantidade total e vou circulando de 2 em 2. E agora eu vou contar quantos grupos eu consegui. Olha só, vamos lá? Olha só quantos grupos eu consegui, ó. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Viu só? Então isso quer dizer, ó, que 12 dividido por 2 vai ser 6, ou seja, a metade de 12 é 6, pessoal. Viu só? Então é só você fazer isso, é uma divisão por 2, você vai escrever lá a quantidade ou através de bolinha, o tracinho, e você vai circular de 2 em 2, ó. Porque se a divisão é por 2, você vai circulando de 2 em 2. Se fosse, por exemplo, dividido por 3, depois, mais na frente, nós vamos estudar essas outras divisões. Se fosse uma divisão por 3, aí você ia circular de 3 em 3. Se for uma divisão por 4, circular de 4 em 4. Mas agora, nós estamos estudando apenas a metade, que é uma divisão por 2. Então, se é uma divisão por 2, você pega o total e vai circular de 2 em 2, que você vai encontrar o resultado. Beleza? Vamos ver de novo aqui, mais um? Olha só, vamos lá. Olha só. Qual a metade de 10? Como é que eu faço para descobrir a metade de 10? Vou dividir, na verdade, em duas quantidades. Já que eu vou ter que fazer uma divisão, vou repartir em duas quantidades iguais. E aí eu vou representar aqui, ó. 10 dividido por 2. Beleza? E agora eu vou fazer o quê, pessoal? Eu vou representar aqui, para ficar mais fácil de eu fazer a continha, eu faço isso aqui, ó. Agora, olha só, vou usar as bolinhas. Aqui tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bolinhas, né? Fiz as 10 bolinhas e agora eu vou fazer o quê, pessoal? Quero a metade de 10, ó. A metade de 10 é 10 dividido por 2. Eu já escrevi aqui a minha quantidade embaixo, 10. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou circular de 2 em 2. Então vamos lá, ó. Circulando de 2 em 2 vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, quantos grupos eu consegui quando eu circulei de 2 em 2, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso quer dizer que 10 dividido por 2 vai ser 5. E só como é fácil a gente fazer desta forma? A gente representa a quantidade, depois a gente vai circulando de 2 em 2, e aí a gente vai encontrar, né, a nossa metade. A metade de 10, olha só, 10 dividido por 2. Fizemos aqui, ó, através das bolinhas, circulamos de 2 em 2 e encontramos o nosso resultado, que é 5 bolinhas. Beleza? Agora vamos aqui responder essa questãozinha, olha só. Luciana tinha 8 balões. A metade dos balões estouraram. Com quantos balões Luciana ficou? E agora, pessoal? Ela tinha 8 balões, a metade estourou, né? Metade estourou. E aí eu quero saber com quantos balões ela ficou. Para isso eu vou fazer uma continha. Uma continha de quê? De dividir, né? Já que eu quero saber a metade, isso é muito importante. A gente tem que ler o problema e ver o que é que ele quer, ó. E está dizendo que a metade, ó, de 8 balões estouraram. Então vou fazer a continha, ó, para saber quantos restaram. Vou fazer 8 dividido para 2. Aí eu vou fazer o quê, pessoal? Vou representar através, ó, das bolinhas. 8, então vou fazer aqui, ó, 8 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou fazer o que agora? Vou circular, não é? Então faça aí em casa, faça aí no caderno. Ó. Faça a continha aqui, aí faça as 8 bolinhas, rapidinho, ó. Pronto, já fez? Agora circule aí de 2 em 2, ó. Veja quantos grupos deu. Já conseguiu? Então vamos ver aqui quantos grupos deu, ó. 1, 2, 3, 4, né? Então, olha só. 1, 2, 3, 4. Então, isso quer dizer que 8 dividido por 2 é 4, né? Ou seja, a metade de 8 é 4. Né? Se estouraram a metade, então sobrou a outra metade, né? E a outra metade é 4 balões. Beleza? Então, vamos aqui. Olha só. Observe a figura a seguir. A figura aí nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 formigas, não é? E a perguntinha aqui embaixo é, ó, marque um X na alternativa que indica o triplo da quantidade de formigas da figura. E agora, pessoal, vou fazer como? Você ainda lembra o que a gente fez lá na quarta-feira? Como é que eu vou fazer para resolver este problema? O que é que eu tenho que fazer aí, pessoal? Ele quer o quê? Ele quer o triplo. O triplo é o quê? 3 vezes o valor. Ele quer saber 3 vezes esse valor aqui, ó. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. 3 vezes o 6, já que aqui eu tenho 6, não é verdade? Então,
Então vai ser 3 vezes o 6, que eu posso representar desta forma aqui também, ó. 6 mais 6 mais 6, porque nós sabemos que é o dobro, além dele ser uma multiplicação por 3, ele também é uma adição de parcelas iguais, em que, ó, o 6 se repetiu 3 vezes, ó. 1, 6 mais 6 mais 6, ó, se repetiu 3 vezes. Beleza? E aí eu posso fazer isso aqui também, ó. Posso representar o desenho ali 3 vezes. Tranquilo também, olha só. Esse aqui, ó, repetir ele 3 vezes, já que eu quero saber o triplo dessa quantidade, eu vou repetir 3 vezes e vou juntar tudo. E vou contar para saber quanto é que dá, ó. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais, ó. Já tenho 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, mais 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, isso quer dizer que 6 mais 6 mais 6 vai ser 18, não é? E aqui também, 3 vezes o 6, 18. Então, a nossa alternativa é a letra D, ó. Né? Porque nós queríamos o triplo e nós encontramos o triplo. O triplo de 6 vai ser 18. Então, você pode fazer assim também, representando. Se você não souber fazer a formiga, professor, não sei desenhar a formiga, e agora? Aí você representa de outra forma, você faz bolinha, faz triângulo, faz barrinha. O importante é nós encontrarmos o nosso resultado e o importante é nós seguirmos essa regrinha. Ó. É o triplo? 3 vezes o valor, no caso, 3 vezes o 6. É uma soma de parcelas iguais, né? Então, isso quer dizer que o 6 vai se repetir 3 vezes. Eu faço, ó, 6 mais 6 mais 6. Mas ainda não estou conseguindo fazer. Aí você faz o desenho. Era 6 formigas, então vou fazer 6 bolinhas, mais 6 bolinhas, mais 6 bolinhas. E aí eu vou encontrar o meu resultado. Beleza? Então, vamos aqui para mais uma questão. Observe o aquário de Mariana. Tá aí o aquário da Mariana. Amanda também tem um aquário com o dobro de peixes do aquário de Mariana. A quantidade de peixinhos que há no aquário de Amanda é... E aí, pessoal? Quanto será? Olha só, a Amanda, ela tem o dobro dessa quantidade aqui. Se é o dobro, como é que eu vou fazer essa continha aqui, pessoal? Dobro é o quê? Dobro é 2 vezes o valor. E aqui eu tenho quantos? Ó, já até botei aqui, né? Mas vamos ver se tem 7 mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Então, ó, o dobro é o dobro dessa quantidade, então vai ser, ó, 2 vezes o 7. E aí nós já sabemos que o dobro é uma multiplicação por 2 e também uma soma de parcelas iguais, né? No caso aqui, ó, 2 vezes o 7 é a mesma coisa que 7 mais 7, né? O 7 vai se repetir 2 vezes. E aí nós podemos fazer também, ó, através do desenho. Olha só que o aquário lá se repetiu 2 vezes, não é? Já que eu quero saber o dobro dessa quantidade, ó, se repetiu 2 vezes. E agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou apenas somar, para a gente encontrar. Então, eu contando, ó, vai ser, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, isso quer dizer que 7 mais 7 vai ser 14, que nos leva também a compreender que 2 vezes o 7 também é 14, né? Porque 2 vezes o 7 é o mesmo que 7 mais 7. Então, qual seria a nossa alternativa ali, pessoal? Alternativa C, né? Alternativa C. Beleza? Agora que você compreendeu, vamos aqui para mais uma. Pronto. Vamos lá, olha só. A figura a seguir representa uma embalagem utilizada para acomodar 3 bolas de tênis. Está aqui a embalagem. Temos 3 bolas de tênis. Quantas bolas nós teremos se comprarmos o triplo de embalagens com a mesma quantidade de bolas? E aí, pessoal? Aí eu deixo com vocês agora, né? Tentem fazer aí em casa. Tentem descobrir. Ele quer saber o triplo, ó, dessa quantidade aqui. Essa embalagem, ó, vem com 3 bolas. E se eu tivesse o triplo de embalagens com essa mesma quantidade de bolas, eu teria quanto? Qual seria a minha quantidade de bolas no total? Será que seria 3? Será que seria 5? Será que seria 9? Será que seria 15? E aí, seria quanto? O triplo é o quê? 3 vezes o valor, né? Então faça em casa. E também, quando eu digo 3 vezes o valor, isso quer dizer que é uma parcela
uma soma de parcelas iguais, né? Em que o valor vai se repetir 3 vezes. Então faça aí em casa. Tente descobrir qual seria o nosso resultado deste problema aqui. E aí, pessoal? Qual seria o nosso resultado? Como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa é representar através da continha. 3 vezes o 3, né? Já que eu quero, aqui eu tenho 3 bolinhas, né? Então seria 3 vezes o 3, beleza? Já que eu quero saber a quantidade das bolinhas, não é? E 3 vezes o 3 é a mesma coisa que 3 mais 3 mais 3. Aí eu posso representar, olha só, pelo desenho lá, ó. Veja que nós repetimos o desenho. 3 bolinhas, ó. E agora eu vou somar tudo. Eu apenas somo, ó. Ou eu conto aqui, ó. No caso, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Então isso quer dizer que 3 mais 3 mais 3 vai ser 9. E se 3 mais 3 e mais 3 é 9, isso quer dizer que 3 vezes o 3 é 9 também. Porque 3 vezes o 3, ó, é a mesma coisa que 3 mais 3 mais 3. Então qual seria a nossa alternativa? Letra C, né? Letra C. Vamos aqui para mais uma questão. Olha só, observe. Na brincadeira, cada criança joga bolas para tentar acertar a boca do palhaço. Paulo acertou 12 bolas na boca do palhaço. Marcos acertou a metade da quantidade de Paulo. Quantas bolas Marcos acertou na boca do palhaço? E aí, pessoal? Veja que o Paulo acertou 12, né? E o Marcos acertou a metade. A metade é o quê, pessoal? Quando você ouve essa palavra metade, quer dizer o quê? Quer dizer uma divisão por 2, né? Então, eu vou representar aqui, ó, uma divisão por 2. Então, se eu quero saber, ó, a metade de 2, eu vou fazer uma divisão por 2, né? Já que o Marcos acertou a metade da quantidade de Paulo, então eu vou dividir a quantidade de Paulo, que foi 12, ó, divido por 2. Beleza? E aí eu faço isso aqui, ó, que você já sabe, ó. Represento, né, em forma de bolinha, de tracinho, de triângulo. No caso aqui eu representei em bolinha. Fiz, ó, 12 bolinhas, que é o meu total. E agora eu vou fazer o quê? Já que eu quero uma divisão por 2, já que eu quero saber a metade, e a metade é uma divisão por 2, eu vou fazer o quê? Vou circular as bolinhas lá de 2 em 2, né? Então vamos lá? Faça em casa aí, 12 bolinhas. Agora circule de 2 em 2. Qual foi o resultado que você encontrou? Vamos ver aqui se foi o mesmo resultado que o meu. Então, ó, circulei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, olha quantos grupos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, não é? Então, isso quer dizer que a metade de 12 vai ser 6, né? E a nossa alternativa, ó, é a letra B. No caso, o Marcos acertou 6 pontos, né? Conseguiu 6 pontos. Já que ele conseguiu a metade de Paulo, então a metade de 12 vai ser 6. Beleza? Vamos lá. Em uma garagem, existem 2 lados para estacionar carros. Do lado direito estão estacionados 8 carros, do lado esquerdo estão estacionados a metade de carros que existem do lado direito. A perguntinha é, ó, quantos carros estão estacionados no lado esquerdo desse estacionamento? Olha só, pessoal. Se de um lado eu tenho 8 carros e do outro eu tenho a metade, então preciso saber qual é essa metade, né? A metade dessa quantidade aqui, ó, metade de 8 carros. Se eu estou falando de metade, eu estou falando de quê? Estou falando de uma divisão. Uma divisão por quanto, pessoal? Metade é uma divisão por quanto? Metade é uma divisão por 2, né? Então vou aqui, ó. 8 dividido por 2, beleza? E agora, pessoal, faço o quê? Faço o quê? As bolinhas, né? Faça aí também. Faça 8 bolinhas, que aqui é o nosso total, ó. Agora que você já fez as 8 bolinhas, agora você vai fazer o quê? Você vai circular de 2 em 2, ó. De 2 em 2. E aí você vai encontrar qual o resultado. O que foi que você encontrou aí quando você circulou de 2 em 2? Vamos ver aqui se foi o mesmo que eu, ó. 1, 2, 3, 4, né? Então, ó, tinha aqui nosso 8, que é a nossa quantidade, e aí nós queremos, ó, dividir por 2. Então, fiz aqui,
Circulei de 2 em 2 e encontrei 4. Então, isso quer dizer que a metade de 8 carros são 4. Então, isso quer dizer, pessoal, que a quantidade de carros que nós temos estacionado no lado esquerdo vai ser 4 carros. Joia? Ótimo, muito bem. Então, vamos aqui. Observe abaixo as 7 bandeirinhas que Júlia fez para a festa junina de sua rua. Vitor fez o dobro dessa quantidade de bandeirinhas. Quantas bandeirinhas Vitor fez? Agora nós queremos saber o dobro. E o dobro é uma conta de quê, pessoal? O dobro é o quê? O dobro ele é uma multiplicação por 2, não é verdade? 2 vezes uma quantidade. No caso aqui, ó, 2 vezes o 7, né? 2 vezes o 7 é a mesma coisa que 7 mais 7, porque o dobro ele também pode ser uma adição de parcelas iguais, né? Então, se eu estou falando em dobro, então a quantidade vai se repetir 2 vezes. No caso aqui eu tenho 7, o 7 vai se repetir 2 vezes. Eu posso fazer até em forma de desenho aqui, ó, colocando o mesmo desenho. Então, eu vou ter, ó, essa quantidade dobrada. 7 aqui, 7 lá. E agora eu vou só contar, né? Posso fazer a continha também, 7 mais 7. Eu posso contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, isso quer dizer que 7 mais 7 é 14. E 2 vezes o 7 também, né? Porque 2 vezes o 7 é a mesma coisa que 7 mais 7. Beleza? Vamos para mais uma. Então, nossa alternativa aqui vai ser a letra A. Em uma caixa de lápis, ó, de cor, tem 6 lápis. No triplo de caixas, teremos quanto, pessoal? Se em uma caixa eu tenho 6, e no triplo de caixas, eu vou ter quantos lápis? O triplo é o quê? Você ainda lembra ainda o que é o triplo? Triplo é uma multiplicação por 3, né? E uma multiplicação por 3 pode ser representada desta forma também, ó. Porque é uma soma de parcelas iguais. Se eu estou dizendo 3 vezes o 6, eu posso dizer também 6 mais 6 mais 6. Né? E aí nós vamos agora descobrir, né, esse nosso resultado. E eu posso fazer também os desenhos, se eu quiser. Ó, repetir essa quantidade aqui, ó, 3 vezes, né? E agora nós vamos saber aqui quantos lápis eu tenho. Já que eu tripliquei a quantidade de caixas. Né? Em uma caixa tinha 6, e em 3 caixas eu vou ter quanto? Aí eu conto. Ó, aqui eu tenho 3, ou melhor, aqui eu tenho 6. 6, com mais 6 vai dar 12, e com mais 6 vai dar 18, né? Então, 6 mais 6 mais 6, 18. E, claro, né? Se lá deu 18, aqui também. Porque 3 vezes o 6 é a mesma coisa que 6 mais 6 mais 6. Se 18, 18. Então, a nossa alternativa é a alternativa D. Beleza? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido melhor agora, por meio dessas questões que nós fizemos, que vocês tenham conseguido internalizar esses conceitos, né? Dobro, uma multiplicação por 2, né? Triplo, uma multiplicação por 3. Os dois podem ser também representados através de uma soma de parcelas iguais, né? Em que o resultado, a quantidade vai se repetir. Se for o dobro, vai se repetir 2 vezes. Se for o triplo, vai se repetir 3 vezes. E a metade quer dizer uma divisão por 2. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Bom dia, meus queridos alunos do 2º ano, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aulinha com a tia Franciane. E aí, acordou disposto a estudar hoje? Nós vamos estudar muito, vamos aprender muito nessa sexta-feira maravilhosa. Hoje é que dia mesmo? Isso mesmo, hoje é 4 de dezembro de 2020, sexta-feira. Quem sou eu? Isso, a professora Franciane Santos. E hoje o tema da nossa aula vai ser leitura e compreensão de gráfico informativo, também conhecido como infográfico.
o gênero textual que nós estamos aí estudando nessa semana, não é? Um gênero tão legal, eu adoro esse gênero. E aí, qual é a habilidade de hoje? É a EF02LP09. Nós vamos ler e compreender com autonomia gráfico informativo. Então, vamos lá? Preparados? Mas começamos com o quê? Com a nossa leitura deleite. Vamos aí nos deliciar com uma historinha maravilhosa que eu trouxe hoje para vocês, chamada O Leão Praxedes. Um leão bem diferente de todos os outros que vocês já viram. Então, vamos ler? Então, acompanhe comigo a leitura. O Leão Praxedes. Havia, na planície africana, um leão muito bravo que a todos metia medo. Praxedes era seu nome e não era nenhum segredo, que até os leões mais velhos se tremiam inteiros com seus urros e seu mau humor, que começavam logo cedo. Mas aí, Praxedes era viciado em doces, teve uma crise de cárie e ficou sem nenhum dente que fosse. Acabou-se o temor. Um leão banguela não é capaz de fazer nenhum pavor. E foi aí que Praxedes se surpreendeu, porque a maioria dos animais da planície se compadeceu. E mandaram chamar o hipopótamo dentista Prometeu. E, ao mandão Praxedes, uma dentadura toda nova ele deu. E agora, na planície, não há mais chefe, pois o leão Praxedes viu que a união é o que serve, e todos se ajudam como se deve. E todos gritavam, viva Praxedes! Então, esse aqui é um texto baseado no texto de Tarcísio Lage, Domínio Público. E aí, gostaram dessa historinha? Legal, não é? E o que a gente pode aprender com ela? Muita coisa, não é? Muita coisa bacana. Que o quê? Que devemos todos os dias escovar os dentes para evitar as cáries e também evitar essas besteirinhas, como muito doce. Por quê? Porque o doce, ele vai trazer, bactériazinhas para sua boca, que vai formar aí o quê? Que são as cáries, formando aí buraquinhos no seu dente, que vai doer, vai ter que arrancar depois, certo? E isso não é bom. Então, por isso que é muito importante escovar todos os dias os dentes, tá bom? Ao acordar, depois de cada refeição e antes de dormir, certo? Outra coisinha que nós aprendemos aí com a historinha do leão Praxedes, qual foi? Foi a questão da união. A gente não pode estar aí todo o tempo de mau humor, não é? E aí a gente percebeu que os amigos do leão Praxedes, que se tornaram amigos depois, que ele não tinha amigo, né? Ele queria ser o maioral, o bonzão. No final, descobriu que essas pessoas que ele não gostava muito ajudaram ele. Então, por isso que a gente tem que sempre fazer o bem, ajudar o próximo. Ah, tia, mas eu estou magoado com fulano, com cicrano. Mas isso, não justifica. Ajude o próximo, que você pode até fazer com que ele mude as suas opiniões e se torne uma pessoa melhor. Já pensou? Você fazendo aí, um grande ato? Então, pense nisso. Então, essa foi a historinha. Então, vamos aqui recapitular o nosso assunto de hoje, que é o quê? O gráfico informativo ou infográfico, como queiram chamar, certo? Ele pode se chamar de um desses dois nomes aí, meus amores. Aí eu pergunto para vocês, o que é um gráfico informativo ou infográfico? Nós sabemos, não é? Que todo tipo de texto, todo e qualquer texto que nós lemos, ele pertence a um gênero textual, não é verdade? Então, é aquela receita, é aquela bula, aquele folheto, vai pertencer a um tipo de gênero. Como é que a gente vai saber sobre esse gênero? Através do quê? Das suas características, que são comuns a determinado gênero. Então, hoje, meus amores, nós vamos falar mais uma vez sobre esse gênero textual maravilhoso, que é o gráfico informativo ou infográfico. E aí, a partir do estudo dessa semana que nós tivemos aí, né, com os outros professores, sobre esse gênero, vocês já sabem definir, dizer o que é o infográfico? Já sabem? Então, vamos aí recapitular, O infográfico, vamos lá pensar nesse nome. Infográfico, a gente pode perceber que ele é formado por duas palavrinhas, não é? Info e a palavra gráfico. Vamos analisar aí essas palavrinhas. Info vem de quê, meus amores? Vocês sabem do que vem a palavrinha info? Vem da palavrinha informação. E gráfico? Vem de quê?
de imagens, ilustrações. Então, o que é esse gênero infográfico? É quando eu tenho aí textos e imagens que complementam aí uma ideia, certo? Que nos dão uma informação. Então, são informações que nós conseguimos através de imagens, ilustrações, fotografias e de complementação dessa imagem, nós temos a informação, que são os textos escritos. Vocês sabiam, meus amores, que na nossa cabecinha tem um lado no nosso cérebro que é só para a questão das imagens. Do outro lado é a escrita. Então, imagina só, juntando esses dois, fica bem mais fácil a gente compreender, não é? Determinada coisa, determinado assunto. Então, o que vai o infográfico, ele vai te ajudar como? A você perceber a informação de forma rápida, clara, precisa, tá? Então, as imagens e o texto vai fazer com que essa velocidade da informação fique aí dentro de você, que você compreenda esse texto. Então, o infográfico vem de quê? De informação, imagens e ilustrações. Então, são textos ilustrativos, certo? De uma forma mais definida, nós podemos caracterizar o gênero textual da seguinte forma, defini-lo. É um gênero textual caracterizado por ilustrações explicativas sobre determinado tema, ou seja, é um desenho ou imagem que, com o auxílio de um texto, explica ou informa sobre um assunto, que não seria muito bem compreendido somente com o texto. Me diz aí, meus amores, não é muito mais fácil a gente compreender um texto quando a gente tem a imagem e também a parte escrita? Não fica bem mais fácil? Então, isso que são os infográficos, certo? Os gráficos informativos. Aí eu pergunto a vocês, aliás, vou dizer a vocês que este é um tipo de texto que a gente chama de multimodal, ou seja, que vai integrar diversas modalidades. Que modalidades são essas, meus amores? Aqui eu tenho uma lista. O título, vai ter um título que tem que ser, você sabe, né? Toda historinha que nós produzimos tem que ter um título bem chamativo, atrativo, para fazer com que os leitores, as pessoas que vão ler, tenham aquele interesse. Também vai ter um texto curto, tá bom? Tem que ser curtinho, por quê? Porque vai ter aquele jogo com as imagens, vai se relacionar com a imagem para ser explicado. Tem as ilustrações, tem as letras de diferentes tamanhos e cores, que vai cada uma definir uma informação, dando destaque ou não. Tem também linhas que vão nos direcionar a fazer a leitura por um lado ou então por outro, certo? Além de ser linhas de fontes, então linhas de crédito, tudo isso nós vamos encontrar nos textos infográficos, certo? Então, meus amores, aí eu pergunto, para que serve um texto desse tipo? Qual é a intenção de a gente ler um texto desse? Para que ele serve? Ele tem a intenção de transmitir informações de modo fácil, claro e rápido, integrando textos e ilustrações. Então, assim a gente vai conseguir, com certeza, aquela informação de forma bem mais rápida, numa velocidade bem mais rápida que nós estivéssemos lendo um texto que só tem mesmo as palavrinhas, a parte escrita, certo? E aqui, meus amores, aí eu pergunto a vocês, onde nós podemos encontrar textos infográficos, gráficos informativos? Em vários meios, não é verdade? Nós conseguimos encontrar em jornais, revistas, sendo que ele é muito utilizado nesse ramo, aqui na questão jornalística. Por quê? Porque a gente pega um jornalzinho, não tem muita gravura, não tem muito texto, então tudo ali são infográficos para facilitar a compreensão do leitor. A gente também consegue perceber esse gênero textual aqui, meus amores, nos mapas. Isso mesmo, todo mapa que a gente pega não tem aquela parte do desenho, que localiza ali o local, por exemplo. Também tem a parte do texto, que é a legenda. Então, é um infográfico. Também nós conseguimos muito encontrar infográficos em livros didáticos, enciclopédias, livros de diversos gêneros, diversas naturezas. Nós vamos encontrar, sim, também infográficos. E muito, muito mesmo nas redes sociais, na internet, nas mídias sociais.
que é muito mais fácil que as pessoas compreendam. Então, olha o tanto de lugar que nós podemos encontrar infográficos, além de folhetos explicativos que nós encontramos aí no meio da rua, outdoors, quando a gente passa na rua, não vê aqueles cartazes enormes dando informações. Tudo que lhe dá informação, que tem essa questão da ilustração e do texto, trata-se de um infográfico, tá bom? E aí, meus amores, melhor do que falar, do que conceituar, é a gente perceber essas características em quê? Em exemplos. Então, vamos aí, né? Nada melhor do que ensinar com exemplos. Então, eu trouxe para vocês 2 infográficos bem legais para a gente aí perceber toda essa característica do gênero, tá bom? E conversar um pouquinho sobre eles. O primeiro, só pela imagem dá para você definir do que se trata, não é? Aqui nós temos uma menina que está usando máscara e aqui nós temos uma bolinha, não é? Com os negocinhos assim, que vocês sabem o que é isso aqui, não sabe? Isso mesmo, é o coronavírus. Então, o texto que nós vamos ler, o infográfico, é sobre o coronavírus. Então, vamos ler? Então, tá aqui, ó. Olha o tamanho desse infográfico. Aqui em cima, meus amores, nós podemos perceber o título. Observe que ele está em destaque, não é? Com letras maiores. E logo abaixo nós temos aqui um subtítulo, dentro dessa linha azul. Então, aí nós temos coronavírus, o título, como se proteger, o subtítulo. Então, de que esse infográfico vai falar? Isso mesmo, das medidas de prevenção do coronavírus, não é? Aqui, ó, uma imagem logo acima, nós já temos um menino que está o quê? Utilizando máscara. Mas por que ele está utilizando máscara? Pois é, né? Mesmo sem ter nenhum texto aqui, nós já sabemos que a máscara é muito importante para nos prevenir do coronavírus, não é? Então, porque a gente sabe que esse vírus ele é transmitido através do ar, de saliva, secreções contaminadas, não é? Então, a máscara é um meio de prevenção. Aí aqui nós temos, ó, pode perceber que nós temos ilustrações e também temos pequenos textos que vão explicar cada ilustração dessa. Então, vamos ler? Na primeira aqui, ó. Primeiro vamos analisar a parte visual, que são as ilustrações, as imagens. Nós temos um menino aí com a torneira ligada, não é? E ele está fazendo o quê? Lavando suas mãos. Temos aqui, ó, também a parte numérica. Outra característica dos infográficos é que vai ter sim também essa parte numérica, certo? Alguns, não todos. No primeiro aqui, diz o seguinte: higienizar as mãos com água e sabão e com álcool gel a 70%, sempre que necessário. Então, aí, o que ele quis dizer com isso? Que é muito importante fazer o quê, meus amores? Cuidar da nossa higiene, das mãos. O que é higienizar? Limpar, deixar bem limpinho. Porque se tiver sujo, vai que está ali contaminado. Então, toda vez que você saiu, deu uma volta, pegou em alguma superfície, lava a mão. Isso é muito importante, porque se o vírus estiver na sua mãozinha, ó, com água e sabão, ou então com álcool 70%, esse vírus, ó, ele vai embora e não vai te contaminar e nem as pessoas que estão perto de você. Então, olha aí, a primeira dica é higienizar as mãos com água e sabão e com álcool gel a 70%, sempre que necessário. Na segunda, aqui nós temos, o menino está aí tossindo, não é, com o lenço na mão. Vamos ver o que ele diz. Evitar tocar os olhos, nariz e boca com as mãos sujas. Ao tossir ou espirrar, use lenço descartável. Então, ele dá aí 2 informações, não é? Que a gente não pode estar pegando aí nesse tempo nos olhos, coçando os olhos, pegando no nariz, na boca, não é? Com as mãos sujas. Porque se nossas mãozinhas estiverem contaminadas, além do coronavírus, com outros germes, vai entrar dentro do nosso organismo, nos causando doenças, não é? E a gente não deve se preocupar somente com o coronavírus. Tem as outras doenças também, que causam aí dores de barriga, diarreia, dentre outras doenças, tá? Na terceira, evitar ir a locais com aglomeração de pessoas, ou seja, aqueles locais lotados de gente. Como eu já falei para vocês anteriormente, o coronavírus, ele é transmitido pelo ar, certo? Pelas secreções de pessoas aí que estão contaminadas. Então, quanto mais gente tem em um determinado local, vai ficar mais fácil desse vírus aí ó, se propagar, se disseminar, entendeu? Então, por isso que é importante ficar em casa, evitar locais que tem muitas pessoas, tá bom? Na 4,
Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência. E aí, meus amores, o que significa isso? Limpar e desinfetar. Porque a gente sabe, não é, que tem muitos lugares que são comuns, que as pessoas tocam, como corrimãos de escada, não é? Trincos de porta, muitas pessoas pegam. Então, é muito importante sempre fazer a limpeza desses locais para evitar pegar o vírus, tá? E na 5, evitar levar crianças com sintomas de gripe para a escola. Esse aqui é bem interessante, não é? Nós aí estamos assistindo, a tia está aqui fazendo uma aulinha online para vocês, não é? Gravando uma aula virtual e você aí da sua casa. Por quê, meus amores? Porque muitas crianças têm o vírus e são assintomáticas. O que é assintomáticas? Não sentem nada, mas estão ali carregando o vírus e podem até transmitir para outras pessoas que têm doenças crônicas, acabando que essas pessoas vão ao hospital, ficam internadas e podem até perder suas vidas. Por isso que é importante, meus amores, nesse momento em que o vírus ainda está aí, a todo vapor, se cuidar, se resguardar, certo? Mas já vai aparecer a vacina, nós vamos aí tomar essa vacina, vamos ficar curados e voltar para a nossa rotina maravilhosa de sala de aula, não é? Esse contato aí corpo a corpo, desse carinho maravilhoso que nós temos. E na 6, procurar atendimento médico imediato ao apresentar sinais e sintomas relacionados às doenças respiratórias e intestinais, certo? Sentiu cansaço, gripe, resfriado? Tem que procurar um médico, tá bom? Para se tratar logo, antes de que vire algo mais sério. Aqui embaixo também, meus amores, nessa parte vermelha aí, nós temos aí também outras informações. E ele diz o seguinte, ó, trabalhador de saúde, durante a prestação dos cuidados, use os EPIs. Então, aí as pessoas que trabalham na saúde, os médicos, os enfermeiros, os maqueiros, as pessoas que trabalham na ambulância, na limpeza, têm que se proteger. Como? Usando os EPIs. Vocês sabem o que significa EPIs? EPIs, meus amores, são os equipamentos de proteção individual, que cada pessoa tem que ter. Que é o quê? Sua máscara, suas luvas, tem que ter também uma vestimenta apropriada para ficar nesses lugares, tá? Porque são os lugares que é onde vai ter mais incidência de coronavírus. Aqui, viajantes, fiquem atentos aos sinais de gripe, nessa partezinha amarela. Nós temos essa informação, não é? Temos que ficar o quê? Atentos aos sinais de gripe, porque vai que não é apenas uma gripe comum, que é um coronavírus. Então, tem que logo se tratar. Atenção, cidadão, ajude a reduzir o risco de disseminação do coronavírus. Então, aí, esse recadinho está sendo direcionado a quem? A todas as pessoas aí da nossa comunidade, da nossa sociedade, certo? Porque todos nós fazendo a nossa parte, vamos ajudar a combater esse coronavírus, certo? E aqui embaixo, meus amores, nessa partezinha menor, nós temos as fontes de pesquisa, porque todo infográfico tem que ter também as fontes de pesquisa, que devem ser confiáveis, tá bom? Então, aqui, ó, governo do estado, o SUS, Pátria Amada Brasil, governo federal, certo? A prefeitura também. Então, eles se uniram para fazer esse folheto explicativo. E quem é que vai ler esse folheto explicativo? Todas as pessoas, tá bom? Então, aqui, conseguimos observar todas as características de um texto infográfico, não é? De um gráfico informativo. Tem o título, tem as cores variadas, tem as ilustrações, tem os textos que vão explicar as ilustrações. Nós podemos perceber que são textos pequenos e assim nós conseguimos, ó, pegar todas as informações de forma bem rápida e precisa. E assim, meus amores, nós vamos conseguir aí, ó, ter informações de forma clara, precisa, numa velocidade bem mais rápido. Então, quero saber mesmo se vocês estavam aí prestando atenção à nossa leitura. Eu trouxe aqui alguns questionamentos. Então, vamos começar. Qual o assunto deste gráfico informativo? Qual é, meus amores? Bem fácil, não é? Como prevenir de quem? Do coronavírus. E aí, para que serve esse texto? O que ele serve? Isso, para transmitir informações de forma clara, simples e rápida. Informativo, informações. E aí, meus amores,
Por que devemos evitar locais com aglomeração de pessoas? A dica aqui número 3. Por quê? Porque a transmissão pelo vírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas de pessoas que estão aí contaminadas com esse vírus. E aí, que cuidados devemos ter para nos proteger desse vírus? Esse infográfico nos deu aí inúmeras formas de prevenção, como usar as máscaras, cuidar da higiene das mãos, evitando tocar no rosto, ao tossir, usar lenços descartáveis, evitar grandes multidões de pessoas, limpar ambientes, evitar sair de casa, dentre outros. Muita coisa, não é? E aí, para finalizar, me digam, no texto, o que significam os termos higienizar, que nós conseguimos aqui no primeiro, desinfetar, que tem aqui no quarto, e disseminação, que nós temos bem aqui embaixo nessa parte vermelha. Vocês sabem o que significam esses termos? Nós conversamos e chegamos à conclusão de quê? De que higienizar é fazer com que fique limpo, ficar asseado. Desinfetar, o que é, meus amores? É destruir os germes de um local, purificar, sanear, desinfetar um espaço. E disseminação, o que é, meus amores? É espalhar-se em vários lugares. Então, quando ele diz aqui, ó, atenção, ajude a reduzir o risco de disseminação. Risco de que esse vírus se espalhe em mais lugares ainda, afetando toda a população. Então, a gente pode sim se ajudar, não é? Ser aí super-heróis contra o coronavírus. Fazendo o quê? A nossa parte. Então, vamos aqui a outro infográfico. Dessa vez, meus amores, ó, a Magali já está dando a dica do que se trata. Do que é? Sobre alimentação. Nós vamos falar aí sobre lanche saudável, tá bom? Então, vamos aí analisar todas as informações desse infográfico. Olha ele aqui, que legal, não é? Tem imagens, tem o título, tem cores, não é? Tem letrinhas aí de diversas formas e tamanhos, não é? A gente pode observar. Tem também as linhas aí pontilhadas, que servem, meus amores, para quê? Para, ó, direcionar a nossa leitura. Então, nós vamos ler o texto, ó, já está levando até a imagem que esse texto está aí se retratando. Legal, não é? Então, aí, qual é o título desse infográfico? Nós temos aqui, ó, dicas para um lanche saudável na escola. Muito bem, pela lancheira aí, se a gente ler o texto, a gente já percebe aí o que é que deve ter, não é? Então, vamos aí descobrir? Aí temos aqui o título, dicas para um lanche saudável na escola. Logo abaixo nós temos o subtítulo, que diz assim, o que tem que ter. E o que é que tem que ter na lancheira? Vamos descobrir juntos? Aí nós temos aqui, ó, um líquido. Pode água de coco, chá ou suco, de preferência sem açúcar. E ó, observe que está sendo levado até a garrafa. Então tem que ter um líquido aí, né? E de preferência que sejam líquidos naturais, como sucos, evitando refrigerante, viu? Essas coisas industrializadas que fazem mal ao nosso organismo. Embaixo nós temos uma fruta. De preferência, as que podem ser consumidas com casca ou que a casca pode ser retirada facilmente, como banana, maçã, pera, uva e morango. Tia, mas por que tem que ser consumidas com casca, né? Tem que ser dar preferência a esse tipo de fruta? Porque como são crianças, não pode estar manuseando materiais cortantes. Então tem que ficar mais fácil, não é? Por conta da proteção das crianças. E ó, aqui tem uma fruta, o textinho direcionando a imagem, não é? Ali a maçãzinha vermelha. Embaixo nós temos uma proteína, que pode ser queijo, requeijão ou iogurte, por exemplo. Aí já está levando aqui a imagem, ó. Iogu, que é o quê? Que é o iogurte, certo? Que vai te trazer a proteína. Um tipo de carboidrato. Aí diz o seguinte, ó, na legenda, seu filho precisa de energia. Escolha entre pães integrais ou sírio, de preferência. Bolachas sem recheio ou bolo caseiro. Importante não exagerar na quantidade. Essa é apenas uma parte do lanche. Está aqui levando, ó, para a imagem do pãozinho. Então, o que é que tem que ter dentro da nossa lancheira na hora de levar para a escola? Olha aí, tem que ter líquido, tem que ter vitamina, tem que ter proteína e carboidrato, porque assim você vai ter energia suficiente para realizar as suas atividades escolares e também brincar muito na hora do recreio. Muito legal, não é?
E aqui embaixo, ó, de forma mais reduzida, nós vamos ter o que não deve ficar fora da, ó, que deve ficar fora da lancheira, tá bom? Que não deve ser levado para a escola. Que é o quê? Balas, salgadinhos, bolos com recheio e cobertura, refrigerantes, frituras, bebidas isotônicas e biscoitos recheados. Ai, tia, mas tudo é tão gostoso, não é? É sim, meus amores, mas a gente não pode estar levando tudo isso aí para a escola, não, porque isso aí é produto industrializado, tem muita gordura, certo? Tem muitas coisinhas que vai fazer com que seu organismo não funcione bem, você vai ficar aí com a saúde debilitada. Então, devemos optar a quê? A ter uma alimentação saudável, como a gente pode perceber nessa lancheira linda, não é? Bem recheada, bem colorida. É essa sim que vai te dar energia suficiente para você aproveitar o seu dia de forma surpreendente, tá? E aqui embaixo nós temos a fonte, ó, de onde foi tirado esse infográfico, esse gráfico informativo. Lanche saudável, manual de orientações do Departamento Científico de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, bem legal esse folheto, não é? Esse infográfico trouxe informações maravilhosas para a gente. Aí agora vamos às perguntinhas, meus amores. Quem é o provável leitor desse infográfico? Quem é que vai ler esse infográfico? Quem é? Acertou quem disse as mães ou quem prepara a lancheira das crianças. Por quê, tia? As mães, bem aqui, meus amores, ó, quando ele fala em um tipo de carboidrato, ele fala o seguinte na legenda, ó, no textozinho informativo, ó. Seu filho precisa de energia. Escolha entre pães, bolachas, com recheio, sem recheio, bolo caseiro. Importante não exagerar na quantidade. Então, meus amores, a gente consegue perceber que ele fala seu filho, por quê? Porque são as mamães ou então as outras pessoas que preparam essa lancheira. Então, é eles que vão ficar aí bem mais ligados com essa informação. Mas aí você também pode ficar informado, tá bom? Então pode passar essa informação para a mamãe quando voltar às aulas, ou então quando vai aí para casa de um parente, de algum amigo, prepara um lanchinho, já sabe o que é que tem que levar. E aí, com que finalidade os leitores lerão o infográfico? Qual a finalidade que eles vão ler? Hein? Para obter informações de como deve ser uma alimentação saudável na escola. Muito bem, meus amores. Continuando. E quais alimentos devem ser colocados no lanche, de acordo com o infográfico? Líquidos naturais, como sucos e chás, uma fruta, um tipo de proteína e um tipo de carboidrato. Agora, meus amores, eu convido vocês a observar o tamanho das imagens e as cores usadas para representá-las. A gente pode perceber lá, né, meus amores, que tem uma imagem bem destacada de uma lancheira bem grande, não é? Com os alimentos aí saudáveis que devem conter. E embaixo nós temos aí umas imagens mais apagadas. E eu pergunto, qual imagem foi destacada? Qual foi? Isso mesmo, a lancheira. E que recurso foi usado para destacá-la? A gente pode perceber que ela foi o quê? Ampliada. Ela está num tamanho maior do que todas as outras imagens, as ilustrações que temos aí. E aí, por que ela foi destacada? Porque foi para chamar a atenção do leitor, enfatizando os alimentos que devem ser utilizados como lanche pelas crianças. E aí, meus amores, o que aprendemos hoje? Isso mesmo, aprendemos mais um pouquinho sobre os infográficos, que são os gráficos informativos, que são o que mesmo? Que são aí ilustrações explicativas, que vão aí, tem a função de nos informar, certo? De alguma coisa, até pode ser de vários tipos, tá bom? Informação. Mas vai ter que conter tanto imagem como também o texto, para facilitar a sua visualização e compreensão. Bem legal, não é? Então, meus amores, nossa primeira aulinha chegou ao fim, mas já já vamos estar juntos novamente. Então, já prepara teu material, tá bom? Que nós vamos produzir. Então, até já! Meus amores, estão aí? Para a gente começar a nossa segunda aulinha de hoje? Então, vamos lá. O tema da nossa segunda aula de hoje é produção textual. E hoje é que dia, meus amores? 4 de dezembro, sexta-feira.
Eu sou a professora Franciane. Mais uma vez, bom dia! Então, vamos aí, meus amores, ó. A habilidade que nós vamos trabalhar é F02LP67, que diz o seguinte: planejar e produzir em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor a apresentação de gráfico informativo, considerando a situação comunicativa, tema, assunto, finalidade do texto. Isso mesmo, vamos aí produzir um gráfico informativo, também conhecido como infográfico. Vamos aí, vamos ver se você é bom mesmo de desenho, bom mesmo na hora de escrever. Mas vamos começar conhecendo mais uma historinha. Vamos conhecer uma nova história, tá bom? Na nossa leitura de leite. E a historinha de hoje é uma fábula, amo fábula, da Dona Formiga e o Grão de Trigo. Vamos ver aí o que vai acontecer nessa historinha? Então, leia comigo. Então, vamos lá. A Formiga e o Grão de Trigo. Durante a colheita, um grão de trigo caiu no solo. Ali ele esperou que a chuva o enterrasse. Então surgiu uma formiga que começou a arrastá-lo para o formigueiro. Por favor, me deixe em paz, protestou o grão de trigo. Mas precisamos de você no formigueiro, disse a formiga. Se não tivermos você para nos alimentar, vamos morrer de fome no inverno. Mas eu sou uma semente viva, reclamou o trigo. Não fui feito para ser comido. Eu devo ser enterrado no solo para que uma nova planta possa crescer a partir de mim. Talvez, disse a formiga, mas isso é muito complicado para mim. E continuou a arrastar o trigo. Ei, espere, disse o trigo. Tive uma ideia. Vamos fazer um acordo? Um acordo? Perguntou a formiga. Isso mesmo. Você me deixa no campo e no ano que vem eu lhe dou 100 grãos. Você está brincando, disse a formiga descrente. Não, eu lhe prometo 100 grãos iguais a mim no próximo ano. 100 grãos de trigo para desistir de apenas um? Disse a formiga desconfiada. Como você vai fazer isso? Não me pergunte, respondeu o trigo. É um mistério que não sei explicar. Confie em mim. Eu confio em você, disse a formiga, que deixou o grão de trigo em seu lugar. E no ano seguinte, quando a formiga voltou, o trigo tinha mantido sua promessa. Fábulas do mundo todo de Esopo, Leonardo da Vinci, Anderson, Tolstói e muitos outros. São Paulo, que foi da editora Melhoramentos, 2004. Então, aí, meus amores, viram aí como o grão de trigo cumpriu a sua promessa e a formiguinha teve confiança? Então, porque a gente deve, sim, né? Dar um voto de confiança para as pessoas. E a formiga se deu bem com isso, não é? Confiou no trigo, no grãozinho de trigo, que trouxe muito mais para ele. Bem legalzinha essa fábula, não é? Eu amo fábulas porque elas nos trazem ensinamentos maravilhosos que a gente para pensar, não é? E ver que é tudo verdade, que é tudo certeza. Muito bem, meus amores. Mas vamos aí, né? Recapitular o nosso estudo de hoje, que é o quê? Produção textual de o quê? De infográfico, de gráfico informativo. Mas sabemos, não é? Que quando vamos produzir qualquer texto que for, nós temos que estar bem atentos e compreender bem o gênero textual. Assim, nós vamos conseguir colocar todas as características necessárias em nosso texto, tá bom? Então, vamos aqui conversar um pouquinho sobre o gênero. O gráfico informativo, ou infográfico, é um tipo de texto que se propõe a transmitir informações ou dados de maneira simplificada e resumida, através de ilustrações e textos, ou seja, apresenta uma parte escrita e uma parte visual. Então, vai ter a parte verbal, não é? Que é a escrita, e também essa parte visual. Esse conjunto, a relação entre texto e imagem vai fazer com que a gente compreenda de forma bem mais rápida a informação que o gráfico informativo está querendo nos repassar, certo? Então, aqui, meus amores, ó, aí aqui nós temos que também ter em mente os elementos infográficos que vai ter aí no meu gráfico informativo.
tem que ter título, tem que ter pequenos textos que são comentários, não é? Que vão estar aí acompanhados das imagens, das ilustrações. Tem que ter imagens, ilustrações, fotografias, dentre outros, tá bom? Vai ter aí esse mix, certo? E balões, rótulos. O que são esses balões, meus amores? São aí partes explicativas das imagens, tá bom? Então, quero aqui exemplificar uma determinada imagem. Por exemplo, aqui desse menino, quero focar aqui nos olhos. Então, posso fazer um balão, direcionar uma linha aqui e explicar alguma coisa sobre os olhos. Então, esses que são os balões, também conhecidos como os rótulos nos gráficos informativos. Também vamos ter que colocar o quê? Linhas, legendas e mapas. Isso tudo para facilitar a compreensão da informação. Certo, meus amores? Então, vamos lá. Vamos aprender por meio de exemplos, tá bom? Então, vamos ver aí 3 exemplozinhos básicos de infográficos, tá bom? De diferentes tipos, de diferentes aí assuntos, para a gente perceber essas características. O primeiro que eu trouxe, meus amores, é a metamorfose dos anfíbios, certo? Metamorfose, tia, isso mesmo. Metamorfose, meus amores, são aqueles animais, aliás, metamorfose é algo das ciências, da biologia, da área que vocês vão estudar aí mais futuramente, que fala sobre a transformação do corpo dos animais, tá bom? Então, os animais que passam por metamorfose, eles passam por uma modificação em seu corpo de forma extrema, bem radical, certo? Então, metamorfose dos anfíbios, neste caso aí dos sapos, tá? Aí nós temos aqui, ó, a fêmea, o que ela faz? Ela coloca seus ovos, não é? Depois de alguns dias, esses ovos se transformam em larvas. Passando mais alguns dias, de 7 dias, 9 dias, essas larvas vão se transformar em girino, com brânquias externas. O que é, tia, esse negócio de brânquias externas? Brânquias são os órgãos respiratórios de alguns peixes e anfíbios, tá bom? Externa é porque está do lado de fora. Então, esses órgãos respiratórios estão aí de forma externa nessa fase da vida do sapo. Depois, com o passar dos dias, esse girino, ele já vai ter as suas brânquias internas, ou seja, esses órgãos de respiração já vai estar dentro do seu corpinho e começa aí, ó, a surgir as suas patas, ele já vai conseguir se movimentar na água com mais facilidade. Passando depois alguns dias, meus amores, vai se transformar em uma rã ou sapo jovem, tá bom? Aí nós podemos aqui perceber, ó, o sapinho, ele vai ter uma cauda, então é um sapo jovem. Depois de algum tempo, de alguns dias, mais ou menos de umas 9 a 14 semanas, a rã ou sapo vai se transformar em quê? Em um animal adulto. Então ela perde a sua cauda e vai se transformar em um sapo adulto, tá certo? Então o que a gente pode perceber? Que aconteceu o quê? A metamorfose. Era apenas ovinho, se transformou em um animal completamente diferente do que era, não é? E depois foi se modificando. Então, isso que é metamorfose, meus amores, é o quê? É a mudança corporal do corpo, assim, de forma bem extrema, bem radical, não é? Não é como nós, seres humanos, que a gente nasce bebê, mas nós já temos os nossos braços, as nossas pernas, os nossos órgãos todos formadinhos, a nossa cabeça. Os sapos, não. Eles, ó, nascem como ovos, vão se transformando, até chegar na sua fase adulta. Então, a gente pode perceber nesse infográfico aí, não é? Que tem o título, tem a parte escrita, tem a parte visual, não é? Por meio de ilustrações, tem as setas, além da fonte, que é o Perito Animal, que é um site, não é? Que está aí associado a pesquisas sobre animais, tal. Aí tá aí, ó, a fonte de onde esse infográfico foi retirado. Fica mais fácil de compreender? Não fica quando se tem imagens de determinado conteúdo? Então, a gente pode perceber aí, ó, bem legal. Aqui, meus amores, ó, nesse segundo exemplo, nós temos algo que vocês adoram, que é, meus amores, os salgadinhos de milho, não é? Que a gente costuma chamar popularmente aqui na nossa cidade de petisco, não é? Então, aqui, ó o título do nosso infográfico. Como é distribuído aquele salgadinho de milho, chips, pelo seu corpo no momento do consumo? Olha aí, meus amores, será como é que ele vai ser aí
como é que ele vai ser distribuído em nosso corpo. Então, bem no centro nós temos a imagem, não é? Que já vai falar por si só aí, não é? A gente já consegue compreender alguma coisa. Aqui nós temos um homem, não é? Que está o quê? Com um pacote aí de salgadinho na mão. Tem também uma boca e tem esse negocinho aqui dentro do corpo do homem. Isso aí, meus amores, é o nosso sistema digestório, que é responsável pela digestão dos alimentos, de transformar aquele alimento que comemos, que ingerimos, em energia para o nosso corpo, certo? E é esse sistema aí que vai fazer com que esse alimento se transforme em energia e através do sangue seja lançado para todas as partes do nosso corpo e a gente consiga realizar todas as nossas atividades, tá? Certo? Então nós temos aí, né, o sistema digestório, a boca e aqui do lado nós vamos ter as informações escritas. Aí diz o seguinte, ó, 35% fica colado em seus dentes. Se a pessoa usar aparelho, esse valor sobe para 50%. Eita, vou ficar agora aí, ó, preocupada, porque a tia usa aparelho, né? Então, aí, ó, 35% vai ficar na sua boca aí, pregadinho nos seus dentes. Lembre-se de escovar os dentes depois. 10% vira farelo e é desperdiçado, você não usa. 15% fica colado em seus dedos. Desse total, 8% ficará colado em seus dentes depois que você chupar os dedos na tentativa de limpá-los. A gente tem esse hábito, não é? De comer o salgadinho aí, mas não pode, tá bom? Principalmente em tempo de coronavírus, tem que ficar sempre com as mãos limpinhas. E aí, 40% desce para o seu estômago, transformando aí, depois do processamento todinho no seu sistema digestório, em energia. Bem legal, não é? Vocês sabiam dessa informação? Não, não é? E aí, não ficou bem mais fácil compreender a partir desse infográfico? Demais. E temos aqui embaixo, ó, a fonte de pesquisa, que foi de um site, tá bom? leituracontexto.blogspot.com, certo? Falando aí sobre o gênero textual infográfico. Aqui embaixo foi o acesso que a tia teve a esse infográfico. E aqui, meus amores, ó, outro infográfico. Dessa vez vai falar sobre algo muito importante para a nossa saúde, que é o quê? O consumo de água, os benefícios da água, não é? Então, qual o título do nosso infográfico? Água, benefícios. Aí embaixo tem assim, ó, infográfico. Aí observamos aí, não é? Que tem informações escritas e tem também as imagens, que as duas coisas aí estão trabalhando juntas para que a gente possa ter uma informação mais precisa, mais rápida, que a gente consiga compreender de forma bem mais rápida. É que nós temos, não é? Na imagem, duas pessoas, um menino e uma menina que estão consumindo água. Logo aqui embaixo nós temos aí algumas partes, alguns órgãos do nosso corpo e a quantidade de água que tem em cada parte dessas, tá bom? Aqui o primeiro nós temos, ó, água, benefícios, infográficos, meninos. Aí temos aqui embaixo, corpo, 70% de água. E aí, que informação a gente pode ter a partir disso aí? Isso mesmo, não é? Que o nosso corpo é constituído de 70% de água. Aí o meninozinho, ó, a gotinha diz, beba mais água. Aí embaixo nós temos aqui as informações, meus amores, da quantidade de água em cada um de nossos órgãos, tá bom? De cada parte do nosso corpo. Aí diz o seguinte, ó, aqui no cérebro nós temos 75% de água, ele é formado por 75% de água. Aqui embaixo nós temos o sangue, 85% de água, então 85% do nosso sangue é formado por água. Em nossos pulmões, meus amores, nós temos 2, é 90%, é de água. Aqui, na nossa pele, 80% de água. Os nossos ossos, 24% de água. Os músculos, 75% de água, que são os músculos, meus amores. Isso que fica aqui embaixo da nossa pele, certo? Que vai nos ajudar a questão da movimentação, de realizar os movimentos. Aí nós temos aqui, ó, ajuda a converter alimentos em energia. A gente não viu lá no outro infográfico o nosso sistema digestório, não é? Então, com a ajuda da água também, vai ajudar o nosso sistema digestório a transformar todo aquele alimento que consumimos em energia. E ajuda o corpo a absorver nutrientes. E aqui nessa imagem nós temos aí, ó, um órgão do nosso sistema digestório.
Então, meus amores, quanta informação, não é? Mas espera aí que não acabou ainda não. Bem aqui nós temos, ó, quanto você realmente precisa de água. Aí tem uma garrafa e um copo. Aí aqui vem dizendo quanto que você vai precisar, ó. Tem aqui uma pessoa, não é? Está aí, ó, metade azul, metade branquinha. Aí embaixo diz assim, ó, como é que você vai conseguir saber a quantidade de água que você precisa em seu corpo? Você pega o seu peso, tá bom? E divide por 39 ml. Aí bem aqui, ó, tenho dizendo o seguinte, um copinho é igual a 250 ml de água. E você precisa tomar essa quantidade aí por dia. Vamos contar quantos copinhos tem aqui? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 copinhos de água. Então, cada um com 250 ml. Isso quer dizer o quê? Que nós vamos precisar aí de quê? De 2 litros de água por dia ou até mais, porque ficar hidratado é muito bom. E aí, meus amores, ó, como a gente pode perceber, eu fiz a leitura do infográfico, ó, daqui, aí fui descendo, não é? Depois subi aqui para as demais informações. O infográfico, muitos deles vão me dar essa facilidade aí. Eu posso dizer por onde eu começo a ler. Se eu quiser ler daqui, ó, eu leio o título, Água, Benefícios Infográficos. Já posso ler aqui do outro lado, depois eu posso descer aqui para as outras informações. Então, veja aí como é um texto de múltiplas modalidades, até de leitura também, não é? E aqui embaixo nós temos o que, meus amores? Mais equilíbrio, que é a fonte, certo? Desse infográfico. Bem legal, não é? Nós conseguimos aí tanta informação da água em nosso corpo através de um pequeno infográfico que tem bem pouquinho texto, não é? Mas através dessas imagens, com a relação com os textos, nós conseguimos compreender toda a informação. Por isso que é bem legal esse gênero textual. Agora, meus amores, mãos à obra. A nossa produção textual de hoje vai ser bem legal, bem bacana, tá bom? Mas o que é importante lembrar fazer um infográfico, meus amores? É muito importante lembrar os seus elementos, certo? Aí eu pergunto, meus amores, que elementos são esses? Que a gente precisa saber, ficar aí bem a fundo, tá ligadinho nas informações para montar o nosso infográfico. Nós precisamos saber do que, meus amores? Ó, de utilizar uma escrita adequada, com letra legível nos textos explicativos. Por quê? Porque é muito importante você fazer aquela letra bonitinha, redondinha, caprichada. Por quê? Porque seu texto, ele é um texto informativo. Outras pessoas vão querer aí, ó, pegar essas informações, vão querer ler. Então, por isso que é importante fazer aquela letra maravilhosa, legível, escrever as palavrinhas corretamente e também com uma linguagem adequada, certo? Escolher imagens que combinem com o texto lido. Então, tem que fazer essa relação direta. As imagens têm que estar relacionadas diretamente com o texto, tá bom? Elas têm que se complementar. Reduzir as ideias ao essencial, de forma reduzida. Então, você quer colocar uma informação mais extensa, tenta enxugar ela, resumir, para que ela fique ali, ó, bem encaixadinha no seu infográfico, certo? E também, ó, citar as fontes de pesquisa, porque a gente sabe, não é? Textos informativos, gráficos informativos têm que ter informações verídicas, verdadeiras. Então, por isso que é muito importante a gente pesquisar. Onde é que a gente pesquisa isso? Em livros didáticos, em sites de pesquisas que devem ser confiáveis, revistas, jornais. Então, você tem que, ó, dar uma pesquisada antes de começar a fazer o seu infográfico. Certo? Então, meus amores, a nossa próxima etapa vai ser o quê? Vamos produzir um gráfico informativo a partir da leitura de um texto, que é a nossa base, a pesquisa que a gente fez antes de produzir o nosso infográfico, tá? Aí, meus amores, está o título do nosso texto, tá bom? Que vai servir como base. Diz o seguinte: tempo de vida dos animais. Quanto tempo vivem os animais? Expectativa de vida de algumas espécies. Olha aí. Então, o texto que nós vamos aí ver sobre os animais, quanto tempo que eles vivem, não é? Na natureza. Então, vamos ficar atentos à leitura. Vamos lá. O tempo de vida dos animais varia de espécie para espécie. Vários fatores podem influenciar na vida de um animal, como, por exemplo, doenças, clima, quantidade de alimentação,
condições do habitat, entre outras. A seguir, temos uma relação com os nomes e o tempo médio de vida de alguns animais, considerando condições normais de vida de cada um e seu habitat natural. Então, meus amores, nós vamos já ter acesso aí a uma tabelinha que a tia fez para vocês, com todo carinho, de alguns animais aí e as suas respectivas datas, quantidades de dias, de anos em que elas vivem, tá bom? Então, aí a gente percebeu o que nesse texto? Que o tempo de vida dos animais vai depender de muitos fatores, tá? Não é porque na tabelinha da tia vai ter lá, por exemplo, um animal que vive não sei quantos anos, que ele só vai viver aquele determinado ano. Vai depender muito do quê, meus amores? Dos fatores que influenciam nessa vida do animal. Como exemplo, doenças, clima, quantidade de alimentação, condições do habitat, entre outros. Então, vários fatores vão influenciar, tá? Então, a gente está falando aqui de um modo geral. Então, aqui, ó, a tabelinha que a tia trouxe para vocês, tá? Aqui o nome dos animais e o tempo de vida em anos. O primeiro aqui, o homem, somos nós, não é? Seres humanos. Nós vivemos de 70 a 90 anos, em média, tá bom? Tem gente que vive 110, 112. Eu mesmo tenho uma avó que viveu 124 anos, olha que legal. E aqui, borboleta, até um mês. Ou a bichinha vai logo-se embora, não é? Um mês de vida tem a borboleta. O papagaio, 80 anos. O cachorro pode viver até 12 anos. O camelo, 50 anos. A minhoca, 5 anos. O leão, 24 anos. O macaco, 15 anos. Olha aí, não é? Bem variado essa lista. Mas é via de regra que todo ser humano vai viver 70, 90 anos, como eu expliquei para vocês. Não, vai depender das condições, não é? Do ambiente, de alimentação, tantas condições aí. Aqui só é o valor médio, certo? Uma média geral. Então, meus amores, vamos montar aí? Ah, e aqui embaixo, olha que a tia ia esquecendo, a nossa fonte de pesquisa tem que ter também, não é? No nosso infográfico, em nossos textos, não é? Porque são textos informativos. Tem que dizer de onde foi que a gente tirou essa informação. Então, a tia tirou essa informação de um site chamado Toda Biologia, tá bom? Zoologia, tempo de vida dos animais. Aí eu também coloquei aqui o acesso que tive. Foi no dia 23 de novembro de 2020. Agora sim, a gente vai partir para o gráfico informativo. E esse gráfico informativo que nós iremos fazer, meus amores, é de uma linha do tempo de vida de alguns animais. Linha do tempo, tia? Sim, linha do tempo é uma espécie de gráfico informativo, certo? Porque vai ter o quê? Vai ter ilustrações, vai ter textos também. Então, vamos lá. Aqui eu coloquei a nossa tabelinha ali do ladinho para a gente fazer a consulta, tá bom? E agora eu convido vocês a pensarem o título do nosso gráfico informativo. Que título a gente pode colocar? Se a gente vai falar sobre os animais, tempo de vida. Me diz aí um título bem bacana que a gente pode utilizar. Ah, isso mesmo. Olha, eu gostei desse. Linha do tempo de vida dos animais. Olha aí com uma letrinha bem destacada, não é? Coloquei centralizado. Como a gente vai fazer uma linha do tempo, a gente pode botar a linha com uma setinha, indicando aqui, ó, uma ordem crescente, não é? Nós vamos colocar aqui o animal que vive menos tempo até o animal que vive mais tempo. Aí, ó, vamos aí fazer algo diferente. Ao invés de a gente colocar todos os animais, eu convido vocês a desenharem no caderninho de vocês essa linha, colocar o título do nosso infográfico e embaixo, ó, colocar as setinhas indicando 5. Nós vamos escolher entre os animais da tabela 5, tá bom? Para a gente fazer o nosso infográfico, a nossa linha do tempo de vida desses animais, tá? Aí você pode escolher, ó, tem um homem que vive de 70 a 90 anos, a borboleta, até um mês, papagaio, 80 anos, cachorro, 12 anos, camelo, 50 anos, minhoca, 5 anos, leão, 24 anos, macaco, 15 anos. Se você quiser colocar mais animais, que você sabe aí o tempo médio de vida, fique à vontade. O infográfico é seu, você pode caprichar na sua pesquisa, tá bom? Aqui a tia só está dando um exemplo. Aí vamos lá, meus amores. Eu escolhi aqui alguns animais, tá? Então, o que é que está faltando aí? A gente sabe que nos infográficos tem que ter ilustrações explicativas, tem que ter ilustração. Aí, nessa hora que a gente coloca a mão na massa, vai fazer algo que a gente gosta muito, que é desenhar. Ou você pode desenhar, ou você pode pesquisar fotos, tá bom? Fotos, imagens, em livros didáticos antigos, em revistas. Fique à vontade para escolher o que você vai fazer na parte ilustrativa. Aí, eu coloquei aqui uns exemplos, ó, meus amores.
Vamos começar aqui pela borboleta. Por quê? Porque lá na tabela eu percebi que ela é o animal que vive menos tempo, não é? Então, aqui em cima nós temos a imagem. Nós podemos colocar aqui embaixo o texto, que é o quê? Que é até 1 mês. Aí depois, eu escolhi a minhoca. E ela vive até 5 anos. Por que a gente tem que seguir o quê? Uma sequência crescente, ou seja, do menor até o maior. Depois, eu escolhi o cachorro. Ele vive quantos anos? 12 anos. Depois, o macaco, que ele vive quantos anos? 15 anos, não é? Até 15 anos, em média. E por último, eu escolhi o leão, 24 anos. Você pode ficar à vontade para escolher outros animais, tá bom? Eu trouxe aqui só para vocês observarem o desenho. E assim, meus amores, ficou o nosso infográfico. Não ficou bacana? Então, a gente fez aí um infográfico bem simples, que foi a linha do tempo de vida dos animais, mas colocamos aí os elementos constituintes desse gênero textual, que é o título, as ilustrações, as linhas, não é? Os textos, que dá para a gente compreender de forma bem fácil, bem rápida, essas informações. Tá faltando alguma coisa, meus amores, o que é? Isso mesmo, a fonte de pesquisa. Como a gente pesquisou, não foi a partir do texto, toda a biologia, não é? Então tá aqui o site de pesquisa, que aí ajudou a gente a montar essa linha do tempo. E aí, gostaram? Então, caprichem, meus amores, na hora de fazer a linha do tempo de vocês. Lá no livro de vocês, de língua portuguesa, tem uma atividade parecida com essa. Então, vai ser a hora que você vai colocar a mão em prática, não é? Mãos à obra e vai arrasar na sua produção do infográfico. Certo? Mas, antes, fizemos tudo, não é? Tá faltando uma parte, o que é revisar a minha produção. Então, nós temos aí que revisar a produção. Como? Fazendo aqui algumas perguntinhas, aquele exame de consciência. Tem os elementos básicos dos infográficos? Coloquei o título? A letra está legível? Tem imagens e textos? Se tiver tudo ok, é só mandar para a professora, para o professor, para ele dar aquela corrigida e te dar um 10, porque você merece, tá bom? Então, meus amores, nossa aulinha chegou ao fim. Espero que vocês tenham aprendido muito com a tia Franciane hoje sobre esse gênero maravilhoso que são os infográficos, os gráficos informativos. Nos encontramos na próxima semana, tá bom? Na sexta-feira. Então, 1000 beijinhos, 1000 abraços, todos virtuais. Até a próxima. Tchau, tchau.